Seja muito bem-vindo e bem-vinda a bordo desse podcast, que é o seu podcast preferido, eu sei. Fala pra titia aqui, que já é o seu preferido. Você repete tanto que já virou mesmo. Exato, que você vai curtir e compartilhar esse episódio maravilhosamente, porque hoje nós temos uma pessoa especial aqui, que vai contar um pouquinho da história dela. Mas, antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores oficiais. Hoje nós temos patrocinadores novos, que nem são você e eu que vou apresentar, tá bom? Pra vocês. Ele é que vai apresentar. Mas primeiro eu vou falar da Via Prep Business, que é a nossa escola, a nossa vertente aí de educação, tanto para quem quer iniciar no ramo da aviação, que é para processos seletivos, né, preparatório para processos seletivos de comissários e pilotos, tanto a Via Prep Business, que é a nossa mentoria aí para empresas e empresários, trazendo o modelo de gestão da aviação para a sua empresa, qualquer empresa. 25 de setembro, turma nova para pilotos, já estão abertas as inscrições que começam hoje, inclusive. É verdade, então se liga aí o pessoal que está se preparando aí, e para comissário também, né, gente? Janeirão, a gente já tá ouvindo burburinhos aí que tem processo seletivo à vista. Historicamente é assim, né? Então, se você quer se preparar para o processo seletivo, quer aí ter a sua chance e oportunidade de se destacar em um processo seletivo, porque a gente aqui não garante vaga, porque também depende de você, pode entrar em contato com a gente vai fazer o melhor possível. E os outros patrocinadores, Alvin? Você não vai falar do primeiro? Ah, é verdade. Esse é o amorzinho, pô. Do meu amor, o táxi preto blindado, que é o transporte seguríssimo, seguro, com serviço de bordo, cafeteira, tudo dentro do táxi pra você, com serviço personalizado. E fora que você tem a oportunidade aí de bater um papo maravilhoso com o seu Márcio, que é uma pessoa incrível e um atendimento assim, ó, excepcional. E nossos dois novos patrocinadores de hoje, o primeiro, Olímpia Personal Studio, o grande amigo Everton, que virou parceiro nosso. Se você tá a fim de tomar uma virada de chave na sua vida através da musculação, e aí depois dos 30 a gente sabe que é cada vez mais necessário, né? Sim. Lá é uma academia que não tem ficha, pra você ter ideia. É tudo muito bem individualizado, estruturado, muito bem concentrado e dividido para que cada aluno tenha sua atenção especial. E o segundo, Onia Martial Arts. Thiago, que já esteve aqui, os dois já estiveram aqui, né? É isso que eu ia falar. Eles vieram juntos, inclusive. Aproveitem e vejam um episódio deles que ficou sensacional. Thiago Stefanucci, que, cara, é uma sumidade quando a gente fala de arte marcial. E aí eu até faço votos para que isso reverbere essa mensagem, porque eu era um cara que tinha preconceito com luta. Até porque eu achava que eu não precisava estar fazendo luta, porque eu não ando em ambientes hostis, por assim dizer. Mas é muito mais que isso. Defesa pessoal envolve um conceito muito maior para que, mais uma vez, o seu atendimento lá seja extremamente personalizado. Não é só aula de jiu-jitsu em grupo. Tem toda uma metodologia, um conceito por trás que vale a pena conhecer. Fechou? Fechou. Vambora? Bora. Então, apresente. Não, ela vai se apresentar. Hoje nós temos uma convidada especial aqui, que inclusive fez uma mentoria com ele. Eu acho que ela... Você já sabia que era ele? Sabia. O mundo dá voltas, hein? 2 anos atrás, a gente acabou de discutir isso. Nós estivemos juntos com uma senhora conhecida por você, chamada Mara Puxa. Mara Puxa, um beijo pra você. Tem um episódio aqui dela e ela vai voltar. Que legal. E apresente-se, Ana. Conta um pouquinho aí pra gente. Quem é a Ana? Bom, eu sou a Ana, mais conhecida na internet como Ana Limp. Né? Eu ia falar isso. Quando eu falei com a Jéssica, é Ana Limp. Mais conhecida como Ana Limp, porque eu consolidei uma marca, né, que era minha loja, através das redes sociais. Senti uma importância muito forte de ir para a rede social e aconteceu. Então, eu sempre me apresento assim, eu sou a Ana Limp. Aí, depois da Ana Limp, eu sou a Ana Soares, que hoje também sou mentora de lojistas. Legal. Ajudo as donas de loja a estruturarem para escalar com leveza. Agora, a Ana Limp vem de algum lugar, né? De limpeza, de produto de limpeza. Por incrível que pareça, conteúdo de produto de limpeza virou a vida dessa pessoa. Muito, muito. E sabe o que é engraçado? Que quando eu comecei, a gente sempre pesquisa referência, inspiração. Não existia isso, porque eu comecei em 2020. E por mais que são só 5 anos, mas a internet né, o que era ontem, hoje já não vale mais. Sim. E eu não achava nada. Eu falava, gente, não é possível que não tem ninguém que vende produto de limpeza na internet para eu copiar, porque a minha ideia era essa. E aí eu comecei a me inspirar numa moça que tinha uma perfumaria.
Faz sentido. Aí eu falei, vou ver o que ela posta, como que ela posta. E aí eu comecei, assim, eu falei... E aí deu certo. Hoje é o contrário. As pessoas... Tem muita loja de produto de limpeza que segue a Ana Limpe e as pessoas se inspiram em mim, né? No tipo de... Que legal. De stories, enfim. E é muito legal, assim, porque hoje tem, né? Hoje E como tem. que foi isso? Você tinha uma loja? Explica pra gente. Isso, eu como é tinha que uma foi. loja. Eu e um sócio, né? Eu e Tá. o Rodrigo Benini. A gente tinha uma loja. Na verdade, ele tinha a loja dele e um belo dia a gente resolveu montar uma. Passamos na frente de um ponto, ele falou, vamos montar uma loja aqui? Falei, aí ele falou, eu falei, a gente não tem dinheiro. Ele falou, mas a gente tem crédito, a gente tem conhecimento, a gente tem disposição. Essa é a hora. É o cara da visão. Ele é super, o cara mais visionário que eu conheço. E aí a gente montou com a cara e com a coragem, ele fez toda a estrutura na mão, assim, foi bem... E aí montou e eu ficava nessa loja e ele na loja dele. E aí a loja era num ponto que não era uma coisa assim, nossa, que ponto, né? Então eu Ponto precisava fazer maravilhoso. algumas manobras, porque ela precisava vender. Sim, E aí um dia eu tive uma ideia, eu falei, vou fazer parceria com blogueira. sim. Aí fiz. Aí depois... E aí deu certo, porque começou a chegar gente no meu Instagram. Aham. Aí eu falei, tá, se eu não postar nada, o que vai acontecer? Exato. Não vai vender. É como se você chamasse as pessoas para irem na sua casa, ela chega lá, não tem nem sofá Não para tem sentar. nada. Aham. E aí eu comecei a postar. E aí depois eu comecei a pensar assim, eu não posso deixar o meu negócio na mão de outra pessoa. Senão você vira dependente, de blogueira, exatamente. depender de parceria e tal. E aí eu fui desenvolvendo do meu jeito, assim, e aí depois a gente vai se especializando, né? A hora que Sim. a gente sente que... Mas durante muito tempo, assim, 30% do faturamento da loja vinha da internet. Engraçado você falar isso, porque eu acho que hoje uma das criações de conteúdo, tipo Reels, o que mais performa são pessoas limpando a casa, você já percebeu? Muito! Hoje É porque é um satisfatório dos... você ver um negocinho ali. Esses vídeos performam muito. Aquele No Jorganizer TikTok, também, né? No TikTok, no Instagram, performa muito as pessoas limpando a muito, casa. E muito. é uma coisa que, tipo, em 2020, você pensou e conseguiu ali catar esse público. Pegar essa mulherada. Por Que quê? legal. Porque você tem que... a gente tinha que entender assim, a mulher hoje, ela não quer mais ficar um dia inteiro fazendo faxina. Não. Então, quanto mais produto você tiver ali de opção para ela, para facilitar, porque de opção tem. Agora, Sim. as que facilitam já vai Diminui, né? diminuindo. E aí eu usava essa estratégia, assim, principalmente de usar produtos que você não encontra tão facilmente no mercado. Aham. Porque aí ela precisava comprar na minha loja, né? Então eu ia fidelizando com esses produtos. A gente Sim. tem que ter uma... Porque não adianta eu falar de produto famoso. Porque Sim. ela ia combater no quê? No preço. Commodity. Exato. E aí o preço eu não conseguia combater com o mercado grande, porque o volume de compra é Sim, diferente, então a gente tinha que criar outra estratégia. E deu muito certo, deu muito certo. E aí a gente foi seguindo. Mas antes disso, antes da Ana Limpe aí, eu ouvi dizer, Um passarinho te contou? um passarinho me contou que você também deu uma abertura aí no caminho das franquias, algo do tipo? Você teve uma passada aí nessa... Uma passada, não. Eu tive uma história muito grande. Na verdade, foi o meu primeiro emprego. Que legal. Né? Foi lá no Boticário. Eu tinha 18 anos. Agora tudo fez sentido. Entendeu? Eu tinha 18 anos. Foi um passarinho que me contou assim, gente. Não foi não. alguém. E eu tinha 18 anos. E eu brinco assim, eu não sabia, eu só sabia falar. O resto eu não sabia nada. Porque é primeiro emprego. Sim. E a gente está falando de muitos anos atrás, né? Não é 18 anos há pouco tempo. É muito. E aí foi a minha escola. Uhum. E não poderia ter sido assim diferente. Porque lá, apesar da franqueadora do Boticário ser um sistema muito completo, muito assim, a franquia, né, que era da Mara e do Carlos, era totalmente visionária também. Entendi. Então eu aprendi a trabalhar com excelência. Eu aprendi a dar meu máximo sempre. E é muito legal, assim. A gente às vezes conversa e vem lembrando de histórias, e a Mara fala, eu te eduquei no varejo. No varejo, né? E foi bem isso, assim. Sim. Porque eu tinha 18 anos só. E eu saí de lá, eu já tinha 34, acho. Ou Foram seja, 16 anos, 15 anos. quase 2 décadas aí trabalhando Uma no varejo. vida.
Uma vida. Agora, olha só, você tá falando sobre criação de conteúdo, né? Basicamente, suas redes sociais explodiram, Por criação pegando de conteúdo. esse nicho, assim, limpeza, uma coisa que não tinha até 5 anos atrás. Hoje isso é referência. Pra quem tá começando, você diria que vale a pena ficar pensando demais no que conteúdo postar? Ou simplesmente vai bombando de conteúdo, vai jogando do seu jeito e depois começa a analisar o que tá dando certo, o que tá dando errado? Não, eu acho importante você ir postando e fazendo testes com os tipos de vídeo. Mas eu acho que o mais importante é você conhecer para quem que você está vendendo. Público-alvo. Porque senão você espalha muita informação e aí se chega numa pessoa que não é interessada no seu produto, ela não vai interagir, ela não vai engajar. Então, existe os prós e os contras, né? Que nem eu Sim. sempre falo assim, eu sou muito contra a viralização. Sim. E as pessoas Mas falam... por quê? Como assim? Por quê? Porque o meu negócio era uma loja física. Aham. E aí, quando você viraliza, você chega em lugares que você não tem noção. Então, dentro do seu Instagram, tem muita gente ali que não vai consumir o seu produto. Exato. Né? E aí, o que acontece? Você faz um post, aí tem 300 comentários. 150 é assim, você faz entrega? Você faz entrega? Aí eu tenho que ir lá e responder, não faço. Entendi. E aí fica uma coisa muito assim... Consome o teu Exato. tempo que você poderia estar vendendo para quem realmente vai consumir de você. De mim. Mas a gente não tem controle. Lógico que quanto mais visibilidade a gente Melhor. tem, melhor é. A gente vai criando autoridade. Mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes as pessoas acham que o segredo de vender mais viralizar. viralizar. E às vezes não. E às vezes não. E os Porque às exemplos vezes você estão pode aí. até quebrar uma loja viralizando. Porque aí você não tem estrutura para atender. Se você é uma loja que faz entrega para todo o Brasil. Você estoura hoje, amanhã você abre a loja, tem 500 pedidos. Você não tem estoque, você não tem demanda, você não tem funcionário, você não tem nada. Exato. Então tem que tomar muito cuidado. E Muito faz cuidado. sentido porque os grandes nomes do mercado aí não viralizam, não tem grandes seguidores, não tem, assim, um engajamento muito grande, mas tem engajamento das pessoas certas. Exatamente. Certo? Exatamente. É o público-alvo, né? Quando você tem o público-alvo ali, você consegue atender a demanda e Exato. trazer o produto qualificado para essa pessoa. Exato. Agora, você acha que nessa situação, se você tivesse braço, você teria crescido muito mais rápido depois de ter viralizado? Sim, na verdade a gente tinha sempre um pensamento assim, que era, de repente a gente vai para o e-commerce, a gente coloca, né, para vender Sim. em plataforma e tal. Mas aí a gente está falando de produto de limpeza. Tá. Sim. Então a gente não tem assim uma margem espetacular. E quando você vai para as plataformas, tudo tem um custo. Sim. E aí você tem que montar uma operação. Então você tem que colocar funcionários ou para fazer entrega, por exemplo. A Sim. gente não fazia entrega, nem entrega próxima, não fazia. E aí se você coloca na ponta do lápis, essa conta não fechava. Inviabiliza o negócio. Legal. Então também nem sempre você fazer entrega ou você abrir outros canais é o que vai fazer você vender mais. Entendi. Entendeu? Então tem que ser muito estratégico, tudo muito estratégico. Que legal, porque a gente pensa nisso, né? É. Tipo, a pessoa viralizou e tal, mas por que ela não abriu essa vertente? Então tem Exatamente. várias coisas ali Muita no meio. gente fala assim, ó, mas você tá perdendo dinheiro. Exato, aham. Eu Mas imagino que tá. devem ter falado isso. Entendeu? Porque às vezes você gasta muito para vender assim, se você faz uma ação, por exemplo, dentro da loja, ou se você faz um tráfego pago, você consegue vender essa mesma coisa que você venderia com uma outra operação dentro da operação, sabe? Sim, Isso e é aí legal. Não tem o custo, né? Não tem o custo do envio, não tem o custo de, tipo, chegar lá, ou quebrou, ou vazou. Exato. E a pessoa pode retirar na loja. E faz todo sentido. Vocês já ouviram falar da empresa Dane-se? Que é uma empresa de água enlatada hoje em dia. Ah, sim. O cara tá criando conteúdo gratuito, crescendo, já se tornou até referência e tá vendendo nos supermercados. E aí um dos conteúdos que ele postou foi exatamente isso que você falou. Ele chegou uma hora que ele precisava escalar, só que se ele virasse a chave naquele momento, o estoque dele ia pro ralo e ele não ia conseguir sustentar o crescimento da empresa. Ele até mostrou com números o que ia acontecer se ele desse essa virada de crescimento naquela hora sem estar estruturado. Ele simplesmente ia quebrar o estoque dele e às vezes danificar o fluxo de caixa dele. Então, o E crescimento... a imagem dele. A que ele reputação, tava obviamente. construindo. Que Sim. demora, às vezes basta um tiro pra você jogar tudo pelo lixo, né? Exatamente. Muito louco, né? É muito louco. Então, muita coisa, assim, dentro da internet, eu não vou falar que é ilusão, Sim. mas tem que ser muito bem pensado sempre. Não é Claro. assim, eu vou ter bastante seguidor, eu vou viralizar, vai resolver minha vida. Às vezes não, Da às mesma vezes maneira- vai te dar outros problemas. Da mesma maneira que a internet te leva a lugares que você nunca chegaria fisicamente, ela também pode te levar a lugares que pode fechar todas as suas portas físicas, talvez. Exatamente. Interessante. Exatamente. Exato. E falando sobre conteúdo, quanto tempo? Porque
todo mundo que tá na internet gosta de olhar o outro e falar, ai, porque fulano tem mais seguidor que eu, porque ciclano deu certo, porque a Ana viralizou, tal. Quanto tempo de criação de conteúdo você levou pra ter essa estrutura? Porque a gente sabe que não é hoje eu vou postar, amanhã tá tudo lindo. Então, quanto tempo levou isso? Ó, eu viralizei o ano passado. Ano passado. 2000 e... Depois gente, de 4 anos. Aí tá rápido, tá? 4 anos. Aí tá rápido. Entenderam? Não, mas vocês entenderam que ela começou em 2020 e ela viralizou o ano passado. Tá, e a mentalidade Exatamente. de postar conteúdo todos os dias com aquela sensação de talvez estar falando pra ninguém, né? Porque tem muita gente que desiste por isso, né? Tem, muita. E, na verdade, assim, gente, tem que aproveitar esse momento que você tá falando pra ninguém pra você se desenvolver. Então, hoje eu pego vídeos meus que eu falava pra ninguém. Falava pra... Minha audiência era 16 pessoas no meus stories na época. Mas... E aí eu pego esses vídeos e vejo os meus vídeos de hoje. Como evoluiu, né? Falo, nossa senhora, até a minha voz era diferente. Tudo era diferente. Uhum. Então, você não tinha... E aí você vai entendendo o que você precisa melhorar. E aí você vai buscando o conhecimento dentro daquilo que você precisa melhorar. Então, assim, é muito legal. Inclusive, o Instagram tem uma ferramenta lá, por exemplo, você fazer live, que você pode fazer uma live só pra você, como se fosse um ensaio. Uhum. Então, você tem que encarar como se fosse uma live mesmo. Uma live, um ensaio. Porque as pessoas acham que elas vão abrir a câmera e vão sair fazendo tudo como se fosse muito fácil. E não é fácil. A gente sabe que dá vergonha, a gente tem medo de ser julgado, a pessoa pode ser a mais bem resolvida da vida. Mas internamente a gente tem medo de ouvir crítica, de tudo isso. Então você precisa ir trabalhando isso. E é assim, ó, você nunca gravou um vídeo, aí você grava um vídeo e a pessoa já fala, ai, é blogueira, com um jeito pejorativo, não é nunca pra incentivar. E outra coisa que acontece é, você falou alguma coisa errada, todo mundo nunca falou nada nos seus stories. Aí a pessoa vai lá e fala, ai, mas não era tal coisa. Pra incentivar não tem um Cristo. Mas você sabe que isso aí, uma época era estratégia? A gente aprendia, eu fiz 300 mil cursos de Instagram, né? Então a pessoa falava assim, ó, posta um stories falando e tira o som. Aí você aparecia nos stories. Aí a pessoa começava a mandar mensagem. Aí isso dava engajamento. Sim. Aumentava a visualização dos stories. Escreve uma palavra errado. Ó aonde chegou, assim, como a internet é doida. Porque aí você tinha que ficar cavando coisa para as pessoas. Hoje isso não funciona mais. É o conteúdo que chega até a pessoa que faz ela conversar com você. Então, tinha coisa que era estratégia. Né? Muito. Mas é muito triste você ter que fazer algo errado para a pessoa falar com você, sendo que tem 150 pessoas ali olhando, mas na hora que você erra, todo mundo vai lá apontar. É muito, e aí alguém sacou isso e falou, vamos começar isso como estratégia. Mas isso traz a mentalidade à tona, né? Porque você tinha 16 pessoas de audiência. Então, ao invés de dar valor para aquelas pessoas que estão vindo pelo erro, é cada vez mais ter a percepção de valorizar pelo menos aquelas 16 pessoas que realmente estão, porra, legal, quero comprar de você, me conta um pouco mais. Exatamente. A gente às vezes se preocupa em ter 1 milhão de seguidores, mais 3 milhões de audiência, mais 50 milhões de consumidores. E às vezes tem 15 pessoas que vão te dar tudo que você precisa. Que é o público frio e o público quente. Exatamente. Você tem que falar com o público quente o tempo inteiro. A gente tem que aprender a valorizar cada vez mais quem acredita na gente, independente se a gente está no momento A, B ou C. E não vou dizer desacreditar nos outros, mas deixa que uma hora eles vão vir com a gente, deixa que uma hora eles vão acreditar e vão fazer parte desse ecossistema, certo? Ou também não, se não acreditar também, e tá tudo bem, né? Não, por isso que eu falo, a gente tem que fazer por nós e por quem tá assistindo você, porque senão você não faz nada, nunca. Todo dia você fala, passou mais um dia e eu não gravei nada porque eu tô com medo disso. Não pode. Exato. E agora você tá num momento novo, pelo que a gente conversou ali, que eu não sabia disso e pra mim é novidade. É novidade. Tanto quanto a Ana, ela falou, vamos chamar a Ana porque a Mara indicou e tal. Tá, mas a Ana é da limpeza, deixa eu ver o conteúdo dela. Nossa, já tá com não sei quantos milhões de pessoas olhando e tudo mais. Exato. Por que você quis nessa linha? O que te fez levar para esse caminho? Para esse caminho. Na verdade, assim, eu sempre tive a referência do Boticário, que foi uma escola para mim, do tudo certinho, do tudo bem feito. E quando a gente trabalha, por exemplo, com commodity, com viralização e tal, tudo vira uma loucura muito grande. Então, se você não tem processo organizado, se você não tem uma estrutura que funciona, você fica... você vira uma CLT da sua própria empresa. Apagando incêndio o tempo todo, correndo atrás do rabo, rodando, o tempo inteiro. E eu converso hoje com muitas donas de loja que têm isso, sabe? Não consegue ir no médico, porque a fulana faltou, porque a ciclana vai sair mais cedo.
Então, assim, compartilhar isso, né, tudo isso que eu uso e usei durante muito tempo no meu negócio com as outras pessoas, eu acho importante. Porque é o que eu falo, assim, não adianta eu ter um monte de seguidor, vender produto de limpeza e tal, mas eu sempre senti no meu coração que eu precisava também transformar isso com as pessoas. Legal. Do mesmo jeito que eu fui transformada. Sim. Sabe? E não é uma coisa assim, vamos dificultar, porque a dona de loja, ela já tem uma rotina muito exaustiva. Uhum. E aí ela precisa entender que se você estrutura, se você coloca ordens, que você direciona a equipe, você consegue sair da operação e escalar, porque aí você sai do operacional e vai para o estratégico. Exato. Porque hoje a gente tem que ser mais muito mais rápido na estratégia. Uhum. Você não pode esperar virar um mês para saber que estratégia você vai usar. Você Porque tem que ver ali numa muito semana, rápido. não deu certo, você já recalcula a rota. Muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Então, eu sempre escutei essas dores, assim, né? Que nem muita gente fala assim, é muito difícil contratar. Aí você vai conversar com a pessoa e ela fala assim, eu contratei, aí ela coloca a menina lá, dá 5, 6 instruções e acabou. É o que a gente bate aqui o tempo todo. Contratar é fácil, o difícil é treinar, o difícil é você manter a pessoa fazendo aquilo. Né? Eu estava conversando isso hoje com uma moça do RH no BNI, que a gente faz parte de um grupo de network. Uhum. E aí ela estava falando isso, que a maior reclamação hoje das pessoas é, primeiro, manter o funcionário e, segundo, a contratação. E aí eu falo, lógico, que todo mundo quer contratar, todo mundo quer crescer, mas ninguém quer organizar a casa. Ninguém quer organizar. Ninguém quer parar o tempo e falar assim, não, eu preciso treinar essa pessoa e se ela não está dando o que eu quero, eu preciso retreinar ela, porque às vezes ela não entendeu. Às vezes a demissão não é a única saída. Exato. Verdade, A maioria pode ser das a última vezes, saída, né? É a última. E aí eu tenho uma coisa assim que eu aprendi numa mentoria que eu fiz de gestão e de liderança, que elas falavam muito assim, contrate histórias, não se prenda só no currículo. Legal. Contrate histórias, porque a gente está falando de pessoas. Forte. E aí, assim, depois disso, deu uma virada de chave muito grande toda vez que a gente ia contratar. Então, a minha assertividade na contratação era alta. E como eu sempre trabalhei com treinamento, eu sempre gostei muito disso, né? A Mara me colocou esse DNA. Então, para mim, sempre foi muito fácil acompanhar. E aí você vê, assim, muita gente falando assim, eu já falei 1000 vezes, a pessoa não entendeu, parece que tem que desenhar. Falei, não, desenha. Exato. Desenha, porque as pessoas são diferentes. Tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende fazendo. E, na verdade, às vezes a pessoa acha que falou, né? Acha. Porque a comunicação que ela passou pro outro é totalmente diferente do que ela entendeu. Porque o importante não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, você sempre precisa estar medindo ali qual é o grau de entendimento das pessoas que estão E vamos fazer um meia-culpa, né? Se a pessoa não entendeu, acho que é muito mais culpa de quem transmitiu do que ela que está ouvindo. Exatamente, né? E o a bom comunicação líder, assertiva, né? Exato, e o bom líder é aquele que assume a culpa, não aquele que fala, porque fulano é burro, não entendeu. Não, peraí, se ele não tá entendendo, a culpa é sua. Exatamente. E Teve algum ruído na comunicação aí que... E o gatilho é o que ela falou, se você é uma liderança que está enforcado no operacional, não tô falando que tem que abandonar, mas você tem que ir mais pro estratégico para entender como escalar. Você não vai ter como ter a visão de cima para entender que essas coisas estão acontecendo. Se você tá dentro da caixa. Então, se você sai, as pessoas às vezes acham que sair do operacional é ir para casa, ter folga e curtir o bônus do negócio. Pelo contrário, eu acho que você vai se consumir cada vez mais com essas questões. De pegar a sua equipe, entender qual é o gargalo. Eu concordo com você que a demissão pode ser uma das últimas saídas. Na verdade, se está demitindo, a contratação pode estar sendo equivocada, inclusive. Tem um monte de coisa para se notar. Exatamente. Então, assim, cada vez mais você tem que entender que você precisa das pessoas para escalar o seu negócio. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. E a partir do princípio que cada pessoa tem uma história, como você falou, contador de histórias, tem um background, às vezes a pessoa não tem formação e ela está sendo posicionada no lugar que exige algum requisito. E o currículo, cada vez mais, eu acho que está sendo, não vou dizer menos relevante, mas pode começar a ficar em segundo plano. Sim, é o que eu acredito. A Ingrid fala, né? Sim. Contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Exatamente. Então, beleza, tem que ter requisito para entrar aqui, porque às vezes exige, legal. Mas nada vai garantir que essa pessoa que tem um currículo exemplar vai desempenhar um bom trabalho aqui. Exatamente. Então, se o cara não for um bom líder, um camaleão, para se camuflar, entender que cultura fraca, empresa fraca, liderança fraca, a culpa é dele, ele não vai conseguir escalar o próprio negócio. Exatamente. E é muito difícil a gente enxergar isso, sabe? Quando a gente está ali no meio da operação e você fala assim, será que eu estou fracassando como líder?
Exato. É muito duro, só que a gente precisa se olhar desse jeito, né? Onde é que tá? Em qual momento do meu processo tá falhando? Porque às vezes se a demissão é muito grande, ou sempre muito rápido, ou sempre a solução, às vezes é a contratação que tá errada mesmo. Exato. E aí, você tem esse processo desenhado? Você tem um padrão para contratação? Porque aí você sabe mantém o nível quer. do seu funcionário. Exato. Se você tem um padrão de contratação. Você sabe o que você quer do seu funcionário para depois exigir na Exatamente. contratação? Eu vejo muito, Os outros assim, não têm. gente jogada mesmo. Principalmente na loja. Porque o comércio... É o desespero, né? Tem uma coisa assim, durante muito tempo, o comércio era a opção para quem não sabia fazer nada da vida. Aí a pessoa ia virar vendedora. Então as pessoas tinham até vergonha de falar que eram vendedoras ou que trabalhavam em loja. E hoje eu acredito que ainda existe muito isso, assim, que é como se fosse um subemprego. Mas ser vendedor é a coisa mais importante da vida de qualquer pessoa. De qualquer Não é nem negócio, né? Eu acho que é até pessoa física, literalmente. Exatamente. Se você não souber se vender... Acabou. Aí eu falo, uma médica, uma esteticista, vai lá, se forma, estuda. Se ela ela monta o consultório. Se ela não conseguir vender a imagem dela e o serviço dela, de nada adiantou. Exato. Entendeu? Então, sempre quando eu contrato, eu sempre falo assim, eu não sei se você vai ficar aqui a sua vida inteira. Espero que não. Mas aproveita e aprende tudo. Exato. Porque qualquer coisa que você vai aprender aqui, você vai usar para a tua vida. É em relacionamento. Eu falo, às vezes a gente vai conhecer uma pessoa, você vai se vender para ela também. Exato. Você precisa saber. Sabe assim? Então, é muito assim. E a profissão vendedor, ela é muito hostilizada. Só que ela é muito importante. E as pessoas não dão. Nem o cliente... Não. E nem o próprio vendedor. Chega a ser até meio louco, né? Porque as pessoas adoram comprar, mas odeiam o que vendo para elas, né? Odeiam o que vendo para elas. Isso vai em linha com o que você fala muito do nosso processo de formação para comissários, né? A gente, em teoria, a gente coloca... Eu não vou dizer um macetário, mas a gente guia as pessoas para o caminho que ela trilhou como comissário ou como piloto para que ela atinja sucesso. E aí nós tivemos a grata surpresa de entender que tudo que a gente fala, a pessoa podia usar para qualquer tipo de seleção. Por exemplo, e não só para a linha aérea, porque envolve comportamento, comunicação, escuta, postura. Às vezes o cara chega lá com um currículo exemplar, mas como é que o cara vai desempenhar sob pressão na frente de um avaliador para supostamente conseguir a vaga dos sonhos dele? Exato. Entendeu? E aí você coloca isso num ambiente de empresários, num ambiente de lojista, de vendedor, é pressão o tempo todo. Que empresário que não cobra para bater meta no final do mês? E o vendedor que é cobrado? E qualquer negócio, né? Até na indústria. Se não tiver dinheiro, nada vai pra frente. Nada vai pra frente. A realidade é essa, concorda? Concordo. E eu acho que quem trabalha com atendimento ao cliente, cara, vai pro céu. Tô puxando sardinha pro meu lado, tô. Pois é, não entendi. Atendimento ao cliente e vendas, vai pro céu, cara. Porque assim, é o que você falou, é porrada dos dois lados. Sim. É a cobrança da venda, mais o atendimento da venda em si, né? Então assim, cara... Hoje, o público que consome a compra, ele tá muito exigente. Tá muito exigente. Tá pedindo coisas que até, não eram pedidas 10 anos atrás, que ninguém imaginava. Então, assim, se você não se prepara para ser um bom vendedor em qualquer área da sua vida, você não consegue vender nada. Porque o público, independente do que você vá vender, as pessoas estão extremamente exigentes. E elas informadas, querem... né? Exato. E elas querem um atendimento personalizado e de qualidade, mesmo que ela for pagar R$10 no produto. Exatamente. E é legal porque eu tô fazendo agora a captação para novos pilotos e tudo mais, e a galera chega, qual é o preço? Qual é o preço? Qual é o preço? Eu sempre falo, cara, o preço é esse aqui, eu tenho diversas opções assim assado. Só que não adianta você saber de tudo isso se eu não consigo entender quem você é. Quais são suas perspectivas de curto, médio e longo prazo. Exato. Você quer ser piloto ou você tá com um aventureiro? Você quer ir na linha aérea ou na aviação executiva? Vamos bater um papo? Tem várias Quando vertentes. Eu quebro o cara desse jeito, todo mundo, vamos bater um papo. Então, assim, também tem a questão da pessoa entender que ela é vendedora, sim, mas também tem que vender um negócio honesto, porque ninguém tá aí pra, digamos assim, inventar nada. E as pessoas não aguentam mais ser passadas para trás. A realidade é essa. Mas é o trauma, né? As pessoas são traumatizadas. Mas eu acho que é exatamente por isso. As pessoas elas já chegam querendo saber o valor, porque hoje em dia elas não querem mais... propaganda enganosa. Exato. Que você explica um produto que às vezes ela não vai ganhar. Ela quer saber o valor daquilo que ela vai receber. Acabou. E acabou. Porque é tanta propaganda, tanta gente que enrola ali para falar que não, você vai ganhar isso, que não sei o quê, que chega a ser chato, né? E aí quando ela chega em alguém e fala, não, eu quero saber o valor, só isso, acabou. É porque ela já tá aqui,
De saco cheio. Já tá de saco cheio. E a gente vê muito. Por quê? Porque aí você entra em uma loja ou vai entrar numa negociação. E tem muito vendedor mal preparado que só quer falar o valor. Sim. Exato. E aí, para justificar o valor, ele fica falando que a pessoa ganha. Inventando. Ou não ganha. Eu lembro que uma vez, num treinamento do Boticário, nunca esqueço, o cara deu um exemplo assim, ó. Tem 2 TVs. Aí uma TV custa... Vou chutar, que eu nem sei quanto custa uma TV hoje, vai, uns 4 mil. E a outra custa 3. Só que quando ele vai vender para você, ele fala assim, ó, essa daqui você vai assistir filme, televisão, não. E essa aqui também. Só que essa daqui tem garantia. E essa não. E essa não. Aí o cara, a gente ficou pensando assim, aí ele falou assim, ó, como é que você usa a garantia como argumento de venda? Porque o cara pode te falar assim, ó, se é argumento de venda, então ela deve dar mais defeito, né? Lógica ser. Ele não reversa. tinha pensado nisso. É lógico. Não tinha Interessante. pensado nisso. Exato. Ele falou, então, tome cuidado com as coisas que você fala. Por exemplo, muita gente fala assim, compra aí essa caneca, é a mais vendida. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de coisa exclusiva. Exclusivo. Quem garante que o ouvir o cliente cliente- quer a caneca mais vendida, né? Exatamente. Ouvir o cliente, que nem você falou no caso, Ser um chama pra grande conversar. perguntador. É perguntar. Você fala menos e escuta mais. Agora sim, É 2 bocas e um ouvido. 2 ouvidos e uma boca. Bruno Zaya falou isso hoje, né? É pra Uma gente boca e ouvir 2 mais e falar menos. Agora tá tudo lindo até agora, né? Em algum momento dessa, seja na transição agora, seja durante a loja de limpeza, coisas difíceis acontecem. Acontece. Tem alguma coisa que te marcou assim, que falou, não, desista, eu não quero mais. E aí, como que você contornou isso pra dizer, não, vamos mais um pouquinho que vai dar? Quando a gente tá com uma presença forte no Instagram, muita coisa desanima. Né? Então, por exemplo... Pessoas, em primeiro lugar. eu ia falar mesmo isso, eu ia falar. Pessoas em primeiro lugar. Você tomar hate, né, que nem a galera fala, assim, Aham. de coisas assim, aquilo, a pessoa nunca comenta nada. Exato. Aí quando vai comentar, e aí a pessoa... tá falando um monte de coisa, nem é dona de casa, nem é não sei o quê, porque as pessoas vão... Eu não aparecia no vídeo de avental e... Claro que não. aham. E aí E opinião as pessoas todo vão mundo tem, né? duvidando. Então, assim, no começo, eu me abalava muito com as coisas ruins que eu ouvia. Eram poucas, mas era suficiente para me desestabilizar. Assim, eu já chorei por conta de comentário. Às vezes, homem atacando, sabe? Numa posição, assim, que a gente tinha que estar lavando roupa e cuidando da casa, não tinha que estar na internet falando coisa para os outros. Então, para mim, era muito pesado. Só que aí você contorna trabalhando, escutando o outro lado, escutando as pessoas que te admiram, as pessoas que entendem que apoiam, é né? um trabalho, que apoia. Então, esse foi uma coisa assim, que para mim marcou. E quando a gente tem que tomar algumas decisões assim muito estratégicas, que nem agora, né? Vai para o digital, fica na loja. Então, são decisões assim que chateiam, que te deixa insegura. Frio na barriga. Frio na barriga. E se não der certo, mas se a gente não for, eu não vou saber nunca. Então, a única jeito de eu ter essa resposta é arriscar. E se der certo? E se der certo? E se der certo? Mas, obviamente, Então, com muita estratégia, pensado. Tudo pensado. Pelo menos tudo no pensado. nível mínimo, e não é uma aventura louca, vamos torrar dinheiro, não. Não é, até porque é isso mesmo. Hoje eu tenho eu diria uma reputação, né? Eu também não posso fazer uma coisa mal feita, mal entregue, ou começar e depois sumir, que tem muita gente que vai pro digital, começa e depois você não escuta nunca mais falar, porque a pessoa não consegue sustentar ali. Então tem que ser tudo muito bem pensado. Legal. E é isso que dá o medo, mas é um medo diferente, assim, não é um medo porque eu acho que eu sou incapaz, porque eu sei que não. Mas é um medo do novo, acho, né? Que é comum de todo mundo. O próximo passo. É o medo do próximo passo. Legal. E falando disso, qual é o seu próximo passo, então? Porque você entrou. Isso aí. O meu próximo passo é esse, assim, é me dedicar totalmente. Eu tô criando um Instagram novo, vou começar do zero. Esse eu quero seguir. Esse é bem legal, assim, porque ele é completamente estratégico e completamente direcionado para essas donas de loja que sentem essas dores, pro varejo. Entendi. Só que é pra galera que já tá no game, né? Não é pra uma galera nova.
É para uma galera que já está no game e que sente essa necessidade de que precisa realmente estruturar ali e ir para a parte estratégica do negócio. Então, o meu próximo passo é esse. É ir para o digital. Eu já estou indo, já está tudo quase 100% montado. Já estou na parte de criação de conteúdo. É muito diferente, né, a criação de conteúdo. Para essa área. Para essa área, muito. Inclusive, assim, eu tenho muita dificuldade de gravar vídeo. E não é de gravar, assim, ó, de abrir e gravar e tal. É porque o conteúdo é diferente, né? Porque o formato do vídeo é diferente. Antes eu falava assim, 4 dicas pra você, não sei o que. E eu não vou dar dica de graça, né? Exato, então a gente vai... Você tem que ponderar ali pra ver o que trazer. É outra estratégia. Eu fico pensando, não é possível que eu tô com dificuldade de gravar vídeo de conteúdo. Mas é possível. Então, o meu próximo passo é esse, assim. Entendi. E é bem legal. E é legal porque você vê, é uma pessoa extremamente bem sucedida no ramo do varejo e tudo mais, e assumindo que, pô, tem dificuldade, vou passar por cima e tá. A gente nunca sabe tudo, gente. Exatamente. O dia que você achar que você sabe tudo... Até supostamente os caras que nós achamos que sabem tudo, não sabem tudo e buscam informação com o próximo, com o próximo, com o próximo. Uma coisa que eu ouvi ontem, acho que foi ontem que eu ouvi no Instagram, e isso é muito verdade. Se você não senta pra aprender, você nunca vai saber ensinar. E é isso. Se você que ensina, você tem que aprender. E se você não aprender continuamente, como que você vai ensinar algo novo? Vai ficar ali no mesmo? Se você não ensina, você tem que aprender do mesmo jeito. Exato. Do mesmo jeito, porque hoje em dia, gente, a informação, a gente tem um bombardeio o tempo inteiro. Agora com a IA, então, tá muito mais fácil. E aí, o que acontece? Se você não estuda, se você não se especializa, você não consegue conversar. O que serve pra você, o que não serve. Ontem eu tava, inclusive, conversando com a Mara, porque aí você começa lá no ChatGPT, se você deixar, você fica ali 3 horas e não chega em conclusão nenhuma, Exato. porque ele sempre vai te dar E ele sempre vai te dar respostas favoráveis. Ele nunca discorda de Exatamente. você. Ele nunca discorda. E mesmo é legal você falar disso, porque até quando você pede, eu geralmente uso assim, me dê as ideias e tal, pra eu entender qual é o filtro e tal, e agora me prove do contrário. E é meio louco, porque ele te prova tudo que é verdade e também te prova que tudo é inverdade. Muito bem. Pois é, então assim, tá, e o que eu quero pra minha vida? E aí acontece o que você falou. Quando você vê, passou 1, passou 2, passou 3, você não fez nada, tem que dormir, não gravou vídeo, não fez formato, não vendeu nada. Exatamente. Então, do mesmo jeito que é fácil, também é fácil de você procrastinar, fácil de você ir em lugar nenhum. Se não souber usar, se lascou. Então, exatamente. O segredo da IA é você saber usar. Porque as pessoas hoje estão usando pra tudo, até pra fazer terapia. Até pra fazer terapia. Pra decidir casamento, pra fazer várias pra coisas. discutir com o namorado. Já falei, joguei lá no ChatGPT pra ver quem tava certo. Exato. Eu ouvi isso esses dias. E aí tem que ponderar. Porque senão a gente para de pensar. Não, isso é fato. Porque aí a IA pensa pra gente. Exato. E a gente não pode parar de pensar. Exato. Porque senão você vai perdendo a identidade. Alguém fala, eu uso a IA pra fazer as estratégias do meu negócio. Mas ela não é você. A não ser que você crie um agente lá com todos os seus pensamentos. Mas mesmo assim, e tal. Não é a mesma coisa, né? Então, é bem relativa essa coisa da IA. Ela ajuda e atrapalha. E a minha preocupação é essa molecada de hoje, porque quem a gente vai contratar daqui 10 anos? Exato. É essa galera que tá aí. E se você ficar refém, vai chegar uma hora do seu negócio que você vai ter que tomar uma decisão naquele lugar, naquela reunião com o board executivo. Você não vai poder consultar? Cara, ponto. Você tem que tomar essa decisão. Se vai ser certo ou errado, depois a gente vê. Até porque cada decisão que você toma tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. Exatamente. E também, se você errar, tá bom, qual é o próximo? Esquece isso aí, vamos consertar e vamos pro próximo. Até fazer dar certo. Recalcula e tá tudo certo. A vida é isso, né? E vai em linha com o que você falou, com o que o Thiago falou, né? Ou você evolui ou você regride. Se você está parado, se você parou de aprender, você já está regredindo. Porque a informação hoje passa assim, ó, muito rápido. Muito. Legal? Sim. E teve algum produto de destaque nesse Analimp aí que você... Da minha época eu sei qual é. Teve eu só queria entrar nisso. Tiveram vários, né? Mas pode falar marcas aqui? Como é que é? Pode. Até a gente resolve isso depois. Até a gente não ser processado. A gente não vai falar mal? Não, então tá bom. Vai falar mal? Né, Ricardo? A gente põe o Ricardo junto. Olha, não tem nada a ver com isso. A culpa é dele. Teve, assim, porque o importante é isso, né? Você ter sempre um produto ali de espelho. Então, a gente tem o Pingo Mágico, que é um sucesso de vendas.
E o que aconteceu? O meu sócio recebeu os donos do Pingo Mágico lá na loja dele, que era onde ele ficava. E ele falava assim, Ana, teu produto aqui, não sei o que. Eu falei, não, porque eu vendia um igual, só que de outra marca. Lá na outra loja. Eram lojas, a gente era concorrente, mas... E aí eu falei que eu não queria. Eu falei, a Pingo Mágico não, porque eu já vendo outro. Aí um dia ele chegou lá com o seu Zé, que é o dono da Pingo Mágico, com 5 caixas, e falou assim, eu trouxe Pingo Mágico. Eu não ia falar na frente do seu Zé, que eu não ia vender, né? Eu falei, deixa comigo. Eu vendi em um dia e meio, porque eles chegaram lá, tipo, meio-dia. Até o outro dia eu vendia 5 caixas. Porque aí eu fiz o quê? Um auê no Instagram. E saí limpando tudo que tinha dentro da loja, como produto. Porque essa é a diferença. É hands-on na veia. Então, era rejunte, era não sei o que, era parede. Aí eu rabiscava a parede e tirava. Aí pegava o tênis sujo de alguém e limpava. Tá vendo? Se você quer fazer vendas de produtos de limpeza, aí, ó, já sabe como fazer. Pega o produto e mostra o produto. Mostra o produto. E aí a mulherada começou a ficar louca, porque eu tinha poucos seguidores, mas era um público muito quente. Qualquer coisa que eu colocasse lá, vendia. Só que o Pingo Mágico tinha uma coisa assim, ele é um produto muito sensacional. E aí depois eu criei uma competição entre as seguidoras, então elas tinham que fazer vídeo, e aí elas me mandavam vídeo. Que show! E aí a gente ia votando, aí durou tipo 4 semanas, então 4 semanas falando de um produto. O negócio quentíssimo. Com prova social ali, ó. Colou. Virou. E aí depois ainda a Pingo Mágico mandou um galão de 5 litros pra moça que ganhou, porque aí eu fui pedir. Claro, e tal. sim. E aí virou. E lá na loja do meu sócio, a mesma coisa. Esse é o Zé. Ele fez a mesma coisa. E ele ainda mais... O Rodrigo é mais agressivo nas vendas, então ele vendia mais. E aí virou. Até hoje lá na loja dele, o Pingo Mágico é o produto mais vendido. Mais vendido. Olha que coisa. Mais vendido. E já estamos falando de quantos anos aí desse Pingo Mágico? Acho que uns 3 anos, 3 anos e meio. O negócio é potente, e é um produto cara. que hoje é muito mais fácil de encontrar. Porque, como a gente é espelho, então muita gente começou Virou referência. a pedir, a procurar. Então, hoje o Pingo Mágico tem quase todo lugar do Brasil, você encontra. Mas no começo não era tanto assim. Abre portas, né? Muita. Além disso, abre portas para outras regiões e para outros lugares. Regiões. Viva Então é o seu bom Zé, né? tanto para a gente, né, como lojista, como para a marca. Mas isso também só acontece porque o produto é bom, né? Porque o produto é bom, também não dá pra... E aí depois outros produtos viralizaram, né? Então tem um produto lá que você passa a roupa sem passar o ferro. Eu queria esse. Esse daí foi um dos produtos do meu primeiro vídeo que Pronto, viralizou. já vendeu mais um aí, tá vendo? Olha, eu já vi mesmo esse produto. E aí, sabe o que é legal? Assim, hoje são vários produtos viralizados, então a pessoa, quando ela vai lá na loja, ela já vai com a lista. E isso é uma estratégia, inclusive. Isso é uma estratégia? Isso é uma estratégia. Porque se você só tem um produto que todo mundo fica com desejo, o seu ticket médio vai ser um. Ela vai lá e vai comprar só um. Se você tem 5 produtos, ela aproveita a viagem. Já tô aqui, já vou levar. Já vou levar. Entendeu? Então, você tem que ter vários produtos. Vários produtos. E vocês têm ali na loja essa lista dos mais vendidos? Tipo assim, já para dar indicação? A gente vai... Nem precisa? Nem precisa, mas a gente tem, por exemplo, a gente coloca numa prateleira. Os queridinhos da internet. Às vezes eu colocava assim, ó, os queridinhos da Ana. Gostei dessa. Não, pensei nisso também. E aí você centraliza tudo ali. Lógico que eles estão espalhados num lugar de cada um. Sim, mas eles você dá um destaque. Você Legal. dá um destaque. Legal. E aí todo produto tem o seu lugarzinho lá. Que louco, velho. É por isso que tá do jeito que tá hoje, né? Exato. Legal. Exatamente. É muito legal. E tem que pensar em tudo. Vamos lá pro final agora, a pergunta que vai doer no coração. Vamos. Ai, meu Deus. Vou tomar uma água. Toma água. Ana Limpe, rainha do varejo, dos produtos de limpeza e tudo mais, decidiu que amanhã não existe mais nada. Seja por falência, por morte, por qualquer coisa, você não vai existir, mas tem que deixar uma mensagem, certo? Certo. O que você diria para, independente se são pessoas físicas, CNPJs, suas futuras mentoradas, pessoas que estão no ramo do varejo, enfim, vendedores. O que você diria que vai ficar com eles e se eles seguissem, eles conseguiriam chegar lá de alguma maneira? Eu diria assim, ó, acredite sempre no que você sente. Sempre. Porque a gente nunca erra. Nunca erra. Às vezes a gente pode ter medo de dar o próximo passo, mas quando a gente decide por alguma coisa, é porque dentro da gente a gente sabe que aquilo lá vai dar certo. Então, assim, tem que se jogar. Por exemplo, você falou de vendedor. Se você decidiu trabalhar numa loja,
você sabe que você fez uma escolha. Então, assim, sempre que você escolher, dê o seu 100% também. Independente se aquilo é para sempre ou não. Para sempre ou não, porque aí você também deixa legado. Sim. Por onde você passar. E eu falo isso porque eu vivi isso, né? Com a Mari e com o Carlos Pucci dentro do Boticário. Eu vivi isso com o Rodrigo, meu sócio também, que é um cara extremamente forte de legado. Eu vivo isso no meu círculo de amigos ou de networking que a gente faz. Sempre isso é o que mais eu admiro nas pessoas, sabe? Elas terem essa coisa muito forte. E tudo isso foi a partir de uma escolha que ela fez lá atrás. De acreditar no que ela sente e seguir em frente. E você consegue ver com clareza que a pessoa tá dando aquele 100%, ela vai chegar e tá chegando nos lugares. Ao passo que a pessoa que tá... não sei, não tá realmente comprometida com aquele negócio, alguma coisa vai segurar ela, naturalmente. Vai. E aí, provavelmente, ela consegue dar uma desculpa depois. Vai pôr a culpa em alguém. Não se autorresponsabiliza, né? Terceirização pura. Nunca. Exato. Legal. Nunca. Mais alguma coisa, senhora? Não, acho que é isso. Então você encerra hoje. Obrigada, Ana, por ter participado. Foi um Volte prazer. sempre, a casa está sempre aberta para você e limpa, né, Ricardo? Passou que eu vi quando ele chegou. Mas não passou pingo mágico, então tá faltando. Tá faltando. Daqui a pouco vai lá na internet lá me seguir pra ver o que é. Olha lá, já vendeu Tá mais vendo? Tá vendo? Já vendeu mais um. Vendeu mais um. Então, muito É obrigada isso. por esse Imagina. papo. Pra vocês aí de casa, curte, já sabe, né? Eu vou falar minha ladainha aqui. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho. Esse podcast só vai ter o tamanho que vocês fizerem dele. Então, aproveita e mostra a Ana pra todo mundo, Pingo Mágico, limpeza. E pra quem é do varejo, que quer fazer uma mentoria com a Ana, aí, ó, a oportunidade é agora. Então, já manda esse podcast pra pessoa que tá aí enviesada, já tá procurando sobre. E um beijo pra vocês. Até o próximo episódio. Peraí. Opa. As vagas estão abertas para mentoria já? Estão abertas, só me Ah lá, procurar. verdade. Tem algum prazo para inscrição ou já é Não, só a chegar? gente- é só chegar. Legal. E aí a gente faz. O arroba tá aqui em cima, aqui embaixo, em algum lugar desse vídeo. Tá bom. Aproveita, porque é referência. Eu estive com ela 2 anos atrás e estou positivamente surpreso com a evolução que o negócio tomou. Obrigada. Exato. E é pra quem já tá no game, tá? Então, se você tem aí pessoas que trabalham no varejo, que estão com dificuldade em equipe, quer mais, Ana? Equipe, estrutura, organização, treinamento, contratação, organização da loja, tudo, qualquer coisa. Qualquer coisa que seja da área do varejo, Do que ela varejo. tem experiência e muita, como vocês viram. E ela tá aí de braços dados aí com a Mari e com o Carlos Pucci, que são outras pessoas que também... Referências. Aí lascou, né? Muita referência do varejo aqui. Então, vocês já sabem, curte, compartilhe e comente este episódio para essas pessoas terem a oportunidade de conhecer o trabalho da Ana. E quem sabe, ser mentorados Quem da Ana sabe? e crescer junto. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.